Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre algumas mentiras que nós temos na CLT, mas isso pode ser aplicado ao mercado corporativo em geral. Então, meu nome é Guilherme e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas questões ligadas a isso. Então, primeiramente, a gente tem um papo que eu acho que a maior parte das pessoas já sabe disso, né? Mas é aquilo que falam sobre vestir a camisa da empresa. Então, você, quando entra na empresa, você tá ali de estagiário, você tenta ser muito bom, você tenta ser produtivo, e o problema é que, infelizmente, você ser produtivo, você ser muito bom, sabe, você pode sim ser bom, ser eficiente, mas você tem que saber impor um limite. Você não pode ser bom demais nesse jogo. Por quê? Porque você está trabalhando para outra pessoa. E por você estar trabalhando para outra pessoa, a menos que você faça isso de maneira estratégica, tipo, nossa, você vai conseguir um contato de uma pessoa naquela empresa, com esse contato dessa pessoa nessa empresa você vai conseguir uma ótima oportunidade, ou então tipo é a melhor empresa do mundo, que não existe, obviamente, ou então tipo, nossa, essa aí é uma empresa que vai te dar um portfólio incrível, mesmo que você saia dessa empresa, você vai conseguir algo incrível. Então você tem que saber dosar, você ser muito eficiente, porque você vai virar um tapa-buraco. Você virando um tapa-buraco, você vai trabalhar demais, você vai fazer o serviço de outras pessoas e vai continuar assim. As pessoas que você vai estar tapando o buraco, né? Tipo, a pessoa, lá ele, essas pessoas, elas não vão precisar melhorar a produtividade delas, elas não vão ser demitidas, porque você já está conseguindo suprir aquela necessidade. Então, se você está conseguindo suprir aquela necessidade, não faz sentido mudar as coisas. Não faz sentido mudar o status quo se o status quo está funcionando, entre aspas, funcionando. Então, você, quando você entrou ali para estagiar, você foi bom demais, você foi muito eficiente, aí você trabalha muito, você pensa que vai conseguir uma promoção e tal, e fica a esmo. Não muda nada e na verdade você só consegue mais trabalho e você às vezes consegue você trabalha mais do que o seu colega do lado que tem a mesma função, o mesmo cargo que você tem. Então não é bom de forma alguma. Outra coisa que você tem que entender também é que não necessariamente uma promoção é algo bom, porque às vezes, por exemplo, você tem uma promoção de cargo, você melhora o seu cargo, mas o seu salário ele não acompanha. Ou então você melhora de cargo, melhora o seu salário, só que aí o seu salário ele aumenta em 10%, só que a sua responsabilidade aumenta 100%. Então, tipo, nossa, agora eu tô ganhando 10% a mais, mas agora eu tô gerindo uma equipe. Então, tipo, tudo que diz a respeito dessa equipe agora diz respeito a mim. E isso só vai compensar com um salário muito maior. Não vai compensar você subir de cargo só para você falar para seus amigos, olha só, porque eu administrei aqui minha equipe, não sei o que, e aí eu disse para a pessoa fazer tal coisa, e aí ela faz, não sei o que. Não compensa. O status de falar para as pessoas ao redor, para os familiares, tudo isso não vai compensar as horas que você vai perder de sono por conta que alguma pessoa da sua equipe fez uma cagada. Não vai compensar. Outra coisa que você tem que entender é o jogo do silêncio. A maior parte das vezes, se você não falar nada, você vai sair vencendo. Ainda que aquela outra pessoa esteja, sei lá, te xingando, alguma coisa assim. Porque você às vezes pode pensar, oh, eu vou defender minha honra. Alguns casos, sim, você deve fazer isso. Mas em outros casos, as outras pessoas não estão falando assim, não estão olhando para aquela pessoa que tá te xingando, que tá explodindo de raiva, que tá, sabe, te tratando daquela forma. Elas não olham para aquela pessoa, hum,
aquela pessoa realmente ela tem razão. Realmente, esse cara é um bosta. Ele deve ser xingado mesmo. Não, a maior parte das pessoas estão olhando assim, meu Deus do céu, esse cara tá louco, ele tá xingando, ele tá gritando, alguém tira esse cara daqui, pelo amor de Deus, sabe? Então, às vezes a gente pensa assim que, nossa, as pessoas me viram ser zoado na frente de todo mundo, essas pessoas vão estar contra mim e eu vou perder minha moral aqui na empresa. Às vezes não, às vezes é o contrário. Às vezes você se demonstrar frio na situação vai te ajudar muito mais. Na verdade, na maior parte das vezes. Então, claro, saiba dosar isso para você não viver. Eu não gosto dessa palavra, né? Mas para você não viver um tempo em uma empresa muito tóxica com você, sendo que as pessoas te maltratam e você continua lá. E é muito mais fácil falar do que fazer, claro. É muito mais fácil eu falar pra você, tipo, não viver essa situação tóxica e sai, procura outro emprego. E isso é muito fácil falar. Então, é algo difícil de aplicar, mas só que às vezes é necessário. E cada um tem o seu processo, porque para algumas pessoas, às vezes é um processo de. Ela vai ter que desenvolver uma autoestima. Às vezes ela só precisa fazer o que todo mundo faz, que é basicamente, tipo, procurar uma oportunidade de trabalho melhor, encontrar ela, fazer entrevista, passar, e aí sim sair daquele emprego. Inclusive, quando você fizer isso, você não anuncia para ninguém, principalmente para ninguém da empresa. Se você anunciar para a empresa, ou então anunciar para alguém, mesmo para aquele colega de trabalho, diferencie primeiro. Colega de trabalho não é amigo. Ele vai ser seu amigo se você sair daquela empresa e vocês continuar conversando tipo, tem muitos fatores envolvidos nisso, mas se aquela pessoa, sei lá, é, se aquela pessoa realmente você consegue discernir que ela é leal a você, então sim, ela é uma pessoa que é amiga. Se ela é uma pessoa que vê uma oportunidade de trabalho e, por exemplo, um trabalho que vai, por exemplo, lá contratar mais de uma pessoa, ela manda pra você, tipo, sei lá, você vê que ela é leal mesmo, então realmente ela é sua amiga. Mas só que geralmente nas empresas nós temos colegas de trabalho, nós não temos amigos. Você pode pensar que, nossa, contei tal coisa do meu pai, contei tal situação que eu vivi, contei tal coisa sobre o meu relacionamento, nada disso importa. Inclusive, quanto mais você abrir a boca, quanto mais você falar da sua vida pessoal, mais isso pode ser usado contra você. Não estou falando de você, nossa, então eu não posso falar nem que eu tenho bicho de estimação, não posso nem falar da cor que eu gosto, não. Mas agora, eu não tô falando disso, eu tô falando de coisas mais pessoais. Às vezes um familiar que você perdeu, às vezes coisas muito fortes, assim, tipo situações que você viveu, principalmente situações negativas, ou então situações que você foi a pessoa negativa. Isso aí não é coisa que se conta para colega de empresa, para chefe, para essas pessoas. Você não deve, é, na verdade, nem às vezes para amigos você deve falar esse tipo de coisa, porque isso, por incrível que pareça, pode e vai ser usado contra você. O RH, ele quase 100% das vezes vai estar a favor da empresa e não a seu favor. Então, quando você procurar uma oportunidade de trabalho, você não vai falar para nenhum colega da empresa, você não vai falar para nenhum amigo da empresa, mesmo que você for amigo mesmo. Você não vai falar, muito menos para o seu chefe, você não vai falar para ninguém. Você vai manter aqui na surdina e quando você pegar essa oportunidade, você simplesmente sai. Porque se você colocar a empresa como segundo plano e a empresa souber que você está colocando ela como segundo plano, vai ser bem pior para você do que para eles. É só isso que eu posso dizer. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixe seu like para estar ajudando. Tem outros vídeos aqui.
Se você se interessou por esse, talvez você goste dos outros. E até a próxima.